Hoje, o que é o desafio do agro para além da porteira? É o acesso ao crédito por conta desse mercado geopolítico, desse mercado econômico, dessas dificuldades climáticas que o pessoal comentou. Então, quando a gente vem tomar o crédito nesse cenário de inadimplência, o que o banco quer ver? Ele quer ver o mínimo de estruturação daquela empresa, daquela fazenda, para ver, julgar, analisar e falar, cara, a gente pode colocar o crédito ali que vai fazer sentido. A gente tem possibilidade de retorno, a gente tem um embasamento do porquê ter colocado o crédito na mão desse produtor. E aí a gente começa a ter que analisar. E aí o que é a história clássica do produtor rural? Não é que ele não fez a documentação que eu preciso, não é que ele agiu de má fé, não é que ele tentou se ocultar para a receita tão somente, mas a questão é que a vida para dentro da fazenda, ela já ocupa tempo demais para que no final do dia ele ainda queira organizar a papelada, estruturar a planilha, fazer demonstrativo financeiro e aquela parte que é a mais chata possível. E ele vai lembrar disso quando? Quando ele está na frente do gerente do banco, que ele vai pedir o crédito que ele precisa para a finalidade que ele precisa, e aí o banco pede a documentação que mostra a capacidade financeira. E aí, cadê essa documentação? A gente não tem. E o que é o problema disso? Nesse meio tempo em que ele não fez a documentação, essas informações vão se perdendo, a necessidade de como que a gente chegou na finalidade do recurso vai se perdendo, a demonstração do caixa vai se perdendo, e aí o que acontece? Ou esse crédito acaba não vindo, ou se ele vem muito caro, e acaba com a margem de lucro que a gente vai ter lá no período futuro, que é da colheita. Então, onde que a gente entra enquanto live? Estruturando a operação antes mesmo da necessidade de tomada de crédito, para que quando chegue o momento de tomar de crédito, toda essa documentação esteja o mais organizado possível para que ele chegue na frente do banco ou na frente do fundo, que seja, e tenha condição de mostrar capacidade financeira, mostrar esse histórico que ele tem. Então, o porquê que isso virou necessidade agora? Uma coisa que nunca foi e que o que eu tô falando aqui começa a parecer balela. Antigamente, o produtor rural, ele tomava crédito, cara, através do relacionamento. Então ele chegava no banco que ele tinha, ele fazia a movimentação em que ele já tinha os contratos dele e solicitava o próximo custeio. Hoje, em meio a essa dificuldade econômica, em meio a esse alto índice de inadimplência que a gente tem, o jogo virou. Então na hora que ele chega para tomar crédito, o banco pede uma série de documentação que nunca pediu e que, consequentemente, ele nunca organizou. Aí o produtor chega para mim e olha, cara, o que eu faço agora? E aí montar um histórico que não foi construído ao longo do tempo é muito mais difícil para a gente, não que não seja possível, mas é muito mais difícil do que se tivesse sido construído da forma que era o mais benéfico. A gente tinha um produtor que estava acostumado a tomar crédito no banco tradicional e que estava acostumado a tomar crédito barato, subsidiado muitas vezes. Esse crédito também secou. Então, na hora que ele chega para tomar o crédito que ele pensava que ele tinha condição, não existe. E a taxa hoje ainda é muito mais cara. Os juros subiram e o crédito que não é subsidiado acaba tendo um problema para entrar na margem dele, no fluxo de caixa, porque ele já tem compromisso assumido e aí com a bagagem que ele tem, com a margem que ele precisa ter, esse custo do dinheiro de hoje passa a não fazer muito sentido de tomar crédito em outros bolsos. E quem são esses outros bolsos? São os fundos de investimento, são as operações mais estruturadas, aquelas operações que vêm do mercado de capitais. E aí, o que a gente tem? A boa notícia, o dinheiro ainda existe. O interesse no agro ainda existe. Mas esse outro bolso, ele é muito mais seletivo. Ele não conhece o pessoal de longa data. O gerente não é um gerente regional. Então a gente precisa de documentação, porque esses investidores, eles querem ver o raio-x financeiro da empresa. Ele não quer ver relacionamento. Qual que é o banco que quer colocar o dinheiro na mão de um aventureiro, na mão de alguém que não mostra aquele histórico na atividade? E aí a gente entra no que é necessário para o banco ver, analisar e colocar o dinheiro na mão desse pessoal. O banco quer ver basicamente 3 coisas, que é a organização, mostrando ali a estrutura, mostrando a documentação, mostrando esse histórico que eu estou falando, mostrando a clareza no pagamento, quais são as chances daquele negócio dar certo, o que está por trás do que o banco está conseguindo enxergar e a coerência entre o que está sendo falado e o que está no papel. Então, isso é o principal. O banco enxergando que o produtor tem capacidade de estar na atividade nesse momento, o banco tem que emprestar dinheiro. O banco, a atividade dele é emprestar o dinheiro. Uma das soluções que a gente fornece, que inclusive está nesse papelzinho que a gente deixou com vocês, é uma reestruturação do crédito. Muitas vezes o produtor chega até mim buscando ali 10, 20, 30 milhões, e aí na hora que a gente vai conversar um pouquinho melhor para entender a finalidade desse recurso, maior parte é para quitação de dívida. Aí você olha e fala, cara, vamos lá, vamos entender um pouco melhor. A gente vai tomar um novo crédito num momento que está bem mais caro, num momento que está bem mais difícil para pagar uma dívida anterior? Não está fazendo sentido. Vamos entender um pouco melhor a finalidade. Qual parte desse recurso é para custeio? Implementação de algum processo atual na fazenda? Não, então vamos buscar essa parte do recurso. A outra parte que a gente queria para quitar a dívida, vamos tentar reestruturar de uma forma mais organizada, de uma forma mais profissional.
da forma que já existe prerrogativa e que já protege o produtor rural brasileiro. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa inadimplência veio de uma frustração de safra. E isso é amparado no manual do crédito. Então, a gente não precisa tomar um novo crédito para pagar uma dívida antiga no momento que está mais caro. A gente consegue reestruturar aquilo ali da forma que foi feito lá na origem, mantendo esses parâmetros iniciais do crédito e deixando esses juros muito mais baratos. A reestruturação, a gente faz uma análise, faz um diagnóstico, vê a viabilidade, vê o que ensejou essa possível inadimplência, faz uma negociação profissional sem gerar consequências onerosas para o produtor e faz um planejamento disso de longo prazo. Eu não quero só jogar um problema para frente, problema para o dia de manhã. Eu quero jogar de uma forma que faz sentido no fluxo de caixa desse produtor e que ele vai conseguir pagar, vai conseguir se manter na atividade. Então, o que eu preciso para fazer essa reestruturação ou uma estruturação para um novo crédito? Eu preciso do básico. O básico que normalmente não é feito porque nunca foi solicitado. Então eu preciso do básico ali, que é separar as contas, manter o que é conta pessoa física fora da pessoa jurídica, ter a pessoa jurídica em muitos casos, conhecer os custos de produção para quando a gente vai montar um projeto de custeio, que ele faça sentido com a realidade, a gente não esteja pedindo o básico, a gente esteja entendendo a cadeia por inteiro, o que eu vou precisar ao longo do ciclo produtivo, para que a gente não tenha que, no meio tempo desse ciclo, solicitar recursos muito mais caros que acabam matando minha margem lá na frente. E, por fim, ter os contratinhos organizados. Isso é o que me dá munição lá na frente para sentar na mesa do crédito e defender a operação. Falar, cara, faz sentido. O que tem de dúvida? Vamos esmiuçar essas dúvidas, vamos defender, vamos gerar as explicações que quer que sejam e vamos colocar o dinheiro na mão do produtor. E um dinheiro que faz sentido. Porque também colocar um dinheiro caro, a gente tira a margem lá na frente, trabalhando só pagar a conta, ninguém vive, né? E essa organização que eu tô falando, ela não é simplesmente frescura, uma chatice, isso é a nova necessidade do mercado. Hoje eu falo muito que essa organização, essa noção de governança dentro da fazenda, ela é a moeda de acesso ao crédito. Da mesma forma que uma fazenda era vista como uma garantia real, a gente ia lá e colocava em garantia para solicitar crédito, hoje a governança, a estruturação desses processos, hoje ela é vista como moeda de acesso ao mercado. E assim, é o que eu falo para todo mundo. Quem tem essa estruturação básica consegue sentar na mesa para negociar. Ou então, num momento difícil, sentar para renegociar. Agora, quem não tem o mínimo bem feito, aí acaba aceitando o que vier. E assim, quando a gente fala da estruturação de novo crédito, aceitando o que vier, se vier. Porque normalmente nem tá vendo. Então, com certeza deve conhecer o pessoal que tá falando, ó, o banco vem cortando meu crédito, o banco não vem renovando meu custeio. E o que a gente faz agora? Vamos buscar acesso em outros bancos? Vamos. Em qual documentação? Sendo que a gente não tem relacionamento lá. É onde surge a necessidade de a gente estruturar uma operação, não só no momento de tomada do crédito, mas também no momento antes da tomada, deixando aquele cliente totalmente apto a tomar esse crédito no momento necessário e tomar um crédito em condições saudáveis. E, assim, concluindo, só para dar um escopo do que a gente faz, e convidando vocês a depois a gente bater um papo, o dinheiro, ele ainda existe, o crédito não acabou, o Brasil ainda depende do agro, a gente não tem alternativa a não ser essa, e a necessidade é que a gente só precisa estar organizado para tomar esse crédito. O mais difícil, vocês já fazem para dentro da porteira. Esse quesinho de necessidade, de organização, de estrutura, convida a gente que a gente tem o maior prazer do mundo em organizar, criar esse histórico, a partir das informações que a gente já tem, levar para o mercado e conseguir esse dinheiro um pouco mais barato para vocês, para que tenha lucro no final da produção. E é isso. Obrigadão pelo tempo. Obrigado novamente, Cadu e o Lucas e toda a equipe Grão Direto, Agroleste BR3, pelo convite. E qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que eu puder ajudar, qualquer coisa que tenha feito sentido aqui em relação a essa estruturação de processo para tomada de crédito, eu estou totalmente à disposição. Beleza?